Olá, alunos, olá, alunas. Aqui quem fala é o professor Santiago, ministro aula de Educação Física, e nesse momento estamos começando mais um encontro voltado para a segunda série do ensino médio, tá? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com esportes coletivos, galerinha, que são aqueles esportes que são disputados por mais de um atleta em um mesmo time, tá? Ou seja, são vários times que jogam um contra o outro, e cada time deve ter mais de um atleta para ser considerado esporte coletivo. E o esporte de hoje que iremos tratar vai ser o voleibol. Vamos falar um pouquinho da história do voleibol, regras e fundamentos, e finalizaremos, tá, tratando de duas questões para ver se a gente conseguiu aprender na nossa aula de hoje, tá? História, regras e fundamentos do voleibol. Primeiramente, vamos ver de onde foi que se originou-se esse esporte, tá? Que é um esporte que depois do futebol e do futsal, ele é o esporte mais praticado no mundo todo. O voleibol surgiu nos Estados Unidos da América no ano de 1895. Foi criado pelo professor William George Morgan. O objetivo era criar um esporte que não tivesse tantos contatos físicos. Antes de ser chamado de voleibol, ele recebeu um nome curioso de mintonete. A primeira bola de voleibol usada foi a câmara de ar de uma bola de basquetebol. Algumas curiosidades. Em 1900, o esporte voleibol foi ensinado no Canadá. Em 1910, ele chegou até a América do Sul, né, o nosso continente. E em 1915, a primeira partida de voleibol é disputada no Brasil. Então note o que é interessante a gente destacar desse primeiro slide. Primeiro, o voleibol surgiu nos Estados Unidos da América, em 1895. Por que o voleibol foi criado? Galerinha, então, naquela época nos Estados Unidos já existiam outros esportes e alguns que envolviam muitos contatos físicos, eram um pouquinho violentos, digamos assim. E daí o que acontece? Como é que um idoso, como é que uma gestante ou como é que uma criança pequena, que ainda não tinha sua capacidade óssea toda formada, iria disputar jogos considerados violentos, tá? Jogos considerados de impactos entre os atletas. Para você ter uma noção, os jogos mais praticados nos Estados Unidos naquela época eram o beisebol, era o futebol americano de tão violento que era, e ainda é, você tinha que usar inclusive aparelhos de proteção. E o basquetebol. O basquetebol também tem muito contato físico, né? Tem empurradas, tem derrubadas, que são fundamentos que fazem parte do esporte. Pensando nisso, um camarada chamado William George Morgan resolveu criar um esporte que não tivesse contatos físicos entre os atletas. E daí qual foi a solução, né, que veio à mente dele, a ideia que ele teve? Criar um esporte onde ele iria usar uma rede ao meio e os atletas não iriam se chocar tanto, não iriam se machucar tanto. E se machucasse, seria ali questão de escorregões, né? Levar uma bolada, coisa desse tipo. Então, o principal objetivo da criação do voleibol foi esse: criar um esporte que evitasse o contato físico entre os praticantes, tá bom? Continuando, vamos aprender algumas regrinhas do voleibol. A maioria das regras, inclusive, você aí de casa já conhece, tá? O voleibol, ou vôlei, é um esporte praticado entre duas equipes, numa quadra retangular que pode ser aberta ou fechada, e essa quadra é dividida por uma rede colocada verticalmente sobre a linha central. São dois times com 6 jogadores titulares em cada, mais as reservas, tá? Cada equipe possui um técnico. Uma partida de vôlei é constituída de no máximo 5 sets. Não existe tempo predeterminado para cada set. Cada set termina no mínimo no 25º ponto, com uma diferença de 2 pontos entre as equipes. Em caso de empate no set final, né, 24-24, a partida continua até que a diferença de 2 pontos seja atingida. Ou seja, se duas equipes chegarem ali a ter no final de cada set 24-24, aquele set não irá terminar em 25 pontos. É necessário que uma equipe abra 2 pontos de vantagem, tá, para outra equipe. Por exemplo, se está jogando aqui dois times mundialmente conhecidos no vôlei, né, Brasil e China, no feminino. No primeiro set, o Brasil fez 24,
a China fez 24, estão empatados, 24-24, o jogo vai ter que terminar com 2 pontos de diferença. 26-24, 27-25, 28-26, 30-28, ou, né, segue. Já teve jogos, galerinha, que terminou em 44-42, ou seja, passou muito do 25º ponto. Outra coisa interessante, são 5 sets, mas a equipe, para se sagrar vencedora, ela precisa ganhar 3 sets, tudo bem? Após o saque, a equipe que só pode tocar na bola 3 vezes só pode tocar 3 vezes na bola, e ganha a equipe que vencer 3 sets, conforme eu já falei. E se houver empate nos sets, 2-2, o quinto set será o decisivo. Esse quinto set também recebe o nome de tie break, tá? Galerinha, como é que funciona essa questão de cada equipe só poder tocar 3 vezes na bola? Note, o voleibol não é dividido por uma rede, cada equipe fica de um lado. O fundamento que dá início a cada rally, que dá início ao jogo, é o saque. O jogador vai lá para o fundo da quadra, o árbitro apita, então esse jogador faz o saque, seja o saque por cima ou seja o saque por baixo. A bola passou por cima da rede, a outra equipe vai recepcionar essa bola, e ela só pode dar 3 toques. Recepcionou, primeiro toque. Alguém levantou, segundo toque, e atacou. 3 toques. Professor, e se uma equipe, por acaso ali por um erro técnico, gestual, ela der mais de 3 toques, o juiz vai paralisar a partida com um apito e vai dar o ponto para a equipe adversária. Tudo bem? Continuando, galerinha, vamos agora falar dos fundamentos. Já vimos a história, já vimos algumas regrinhas e vamos conhecer os fundamentos do voleibol, tá? Fundamento técnico, do ponto de vista esportivo, são aquelas atividades motoras específicas de uma atividade esportiva e que, realizadas de maneira adequada, tornam o movimento mais eficiente, gastando menos energia e obtendo melhores resultados. Os fundamentos técnicos do voleibol são saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio e defesa. Note, galerinha, todo esporte, toda modalidade esportiva tem seus fundamentos técnicos. Esses fundamentos são realizados pelos atletas e durante os treinos você treina exclusivamente os fundamentos separados como forma de aprimorar. Por exemplo, lá no futsal, que é um esporte muito popular, né? Um esporte muito praticado e também ele é muito assistido. Quando os jogadores realizam o drible é um fundamento do futsal. Durante os treinos, por uma questão de aperfeiçoamento mesmo, os atletas treinam muito drible, treinam o passe, que é o ato de passar a bola para um companheiro, o goleiro treina a defesa, tudo bem? São fundamentos técnicos. No vôlei nós temos esses que o professor acabou de citar, e vamos ver agora um a um como é que eles funcionam na prática de uma partida de voleibol. Os primeiros fundamentos que vamos detalhar é a recepção e o saque. Galerinha, o saque é o primeiro fundamento do voleibol, tá? O saque é o ato de o camarada colocar a bola em jogo. Ele vai estar paradinho, o árbitro vai estar iniciando a partida e ele vai realizar um saque. É um fundamento, é o fundamento que inicia uma partida de voleibol. Após ele sacar, a bola passa por cima da rede, vem então o segundo fundamento, que é a recepção. Recepção é o objetivo de o atleta receber essa bola, por isso do nome, tá? Ele vai recepcionar, seja por baixo, numa manchete, ou seja por cima, uma recepção de toque, tudo bem? Esses são os 2 primeiros fundamentos. Mais 2 fundamentos, levantamento e o ataque. O levantamento ele vem após a recepção. Primeiro fundamento, saquei. O segundo, recepcionei. E o terceiro consiste em um jogador, muito habilidoso por sinal, fazer um levantamento, que é jogar a bola para o alto, mas não de qualquer jeito. Ele vai ter que ter uma técnica, né, bem aprimorada para poder fazer isso. Ele vai jogar a bola para o alto. E vem o quarto fundamento, que é o ataque. O ataque consiste em pegar essa bola que foi para o alto e atacar, fazendo com que ela venha de cima para baixo e caia na quadra adversária, tá bom? O objetivo do voleibol é praticamente esse, é através do ataque que a equipe tenta fazer o ponto, certo?
E daí, depois do ataque, nós temos duas formas de evitar o ponto do adversário. Ou a gente vai bloquear esse adversário, vai subir ali na rede para impedir que o ataque passe, o camarada vai atacar, a equipe adversária, sem tocar na rede, vai pular juntamente com ele e vai aqui, ó, com a palma da mão, fazer com que a bola pegue nele e não passe, volte para a quadra do camarada que atacou. Ou suponha que um jogador muito habilidoso, muito técnico, conseguiu atacar a bola, passou por cima do bloqueio. Ainda tem um outro fundamento que evita que a bola toque no chão, que é o fundamento da defesa, tá bom? A defesa não se confunde com a recepção, galerinha. A recepção geralmente é quando a bola vem um pouco mais fácil, é o teu primeiro toque, você vai recepcionar. Na defesa, você não está recepcionando, você está defendendo a bola para que ela não toque no solo. Você faz a defesa baixa ou você pode fazer uma defesa alta ou espalmada, tá bom? Então, recapitulando os 6 fundamentos que vimos: saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio e defesa. Esses são os fundamentos básicos do voleibol, tá bom? Continuando, vamos ver a nossa revisão. Vimos que o voleibol surgiu lá nos Estados Unidos, no ano de 1895. Era um esporte alternativo e sem contatos físicos. Alternativo, galerinha, porque era uma alternativa para aquelas pessoas que não podiam praticar os esportes que eram considerados mais violentos, tá? Foi criado por William George Morgan. Ele é jogado com as mãos, mas se pegar no pé da pessoa, cotovelo, cabeça, ombro, o jogo é válido, tá? O ponto continua rolando. Vence a equipe que alcançar 3 sets primeiro, mas claro, o jogo pode chegar ao máximo a 5 sets. E os fundamentos básicos são saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio e defesa. Galerinha, finalizamos nosso conteúdo teórico. Vamos agora realizar nossas 2 questões e ver o quanto conseguimos aprender na aula de hoje. Questão 1. O criador do voleibol foi o professor William George Morgan, James Naismith, Juan Carlos, Carl Schellens ou Demetrio Montevides. Seguinte, o professor colocou as 5 opções para vocês. A letra B, James Naismith, foi o camarada que criou o famoso basquetebol, tá? A letra C, Juan Carlos, foi aquele camarada que criou o esporte que vocês com certeza mais gostam, futsal. D, Carl Schellens criou o handebol. Demetrio Montevides está aí só para cumprir tabela, ele não criou nada. E na letra A nós temos o criador do voleibol, tá? William George Morgan. Questão 2. O voleibol, esporte jogado com as mãos e disputado entre 2 equipes separadas por uma rede, foi criado na Inglaterra, na Rússia, China, Estados Unidos ou no Brasil. Galerinha, se você foi na letra D de dado, Estados Unidos, você acertou. O voleibol foi criado lá, tá? Para finalizar, vou deixar aqui nossas referências para caso você queira se aprofundar no conteúdo de voleibol. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para acompanhar essa e outras videoaulas. E o professor aguarda por vocês em nosso próximo encontro. E até mais!